Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. João 5, 19 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, nós temos trabalhado nas quintas-feiras alguns temas específicos de estudo bíblico. E é importante, irmãos, nós passarmos aqui que nós não vamos transcorrer aqui a exposição da mensagem expositiva deste versículo que nós lemos. Nós vamos falar sobre o assunto dessa sequência que nós estamos dando nas quintas-feiras, que é bibliologia, ou seja, estudo da Bíblia. É só baixar um pouquinho aí, Gabriel, por favor, um pouquinho, abaixar o som do ambiente. E a primeira coisa que nós temos que pensar, irmãos, não adianta nada a gente vir aqui falar a palavra, explicar, conversar um com o outro, a gente não praticar. E quando nós olhamos os versículos da Bíblia, e hoje nós vamos ler muitos para embasar realmente. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que fala sobre examinar as Escrituras para ter vida eterna, mas também nós lembramos de alguns textos bem conhecidos. Oséias 4 e 6 diz, por exemplo, que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento. Aí sabe o que o Senhor fala? Então rejeitarei vocês, rejeitarei os vossos filhos. Tem outro versículo conhecido também, Mateus 22, 29, que Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Aí agora eu te pergunto, sabe por que a gente erra? Primeiro que a gente é pecador, claro, mas segundo porque nós não conhecemos muitas vezes alguns detalhes da palavra. Não conhecemos as Escrituras, não conhecemos o poder de Deus. E aqui tem algo importante, irmãos, que eu queria frisar antes de nós trazermos o tema específico de hoje. Jesus falando nesse Mateus 22, 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Sabe qual que é outro problema que tem muito comum no nosso meio? Alguns não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra. Outros até conhecem, mas não vivem o poder de Deus. Não tem como eu só conhecer letra aqui para lá, para cá, se eu não conhecer o poder de Deus, se eu não viver a palavra do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui para não só conhecer a palavra, mas viver, praticar a palavra do Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, para todo esse contexto, todo esse assunto sobre conhecer a palavra do Senhor, sempre nós lembramos da palavra como pão, como um alimento diário. Só que isso tem que entrar em nós. O pão, se o pão está aqui, eu estou vendo o pão está aqui, olha que pão bonito, pão está aqui, beleza. Mas se eu não comer esse pão, o pão não entra em nós. Amém? O que isso quer dizer? A palavra tem que estar dentro de nós, irmãos. Dentro de nós. Se a palavra estiver dentro de nós, aí nós vamos praticar. O que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos comer um pouquinho mais de pão, tá bom? Tem alguém com fome aí? Bastante fome, né? Essa fome aí deixa para depois do culto, né? Então vamos lá, hoje, irmãos. Nas últimas semanas, nós começamos a falar sobre o tema central, crer, que representa as nossas crenças, que nós cremos segundo a palavra de Deus, doutrinas, crer na graça, na igreja, no corpo de Cristo, no batismo do Espírito Santo, na ceia, várias doutrinas bíblicas, algumas delas, não todas, como família GV, baseada na palavra do Senhor. E na última quinta-feira, nós começamos uma abordagem um pouco mais profunda, teologicamente. Nós já fizemos, e alguns irmãos tiveram a oportunidade de fazer o curso aqui de introdução à Bíblia, o curso de teologia que a gente começou. Só que o Senhor tem nos direcionado para fazer esse estudo às quintas-feiras, com toda a igreja que nós vamos participar. Aí você começa a falar teologia, meu Deus, nossa, isso é uma coisa de Deus, não. Teologia, estudo de Deus, tá bom? Teologia, estudo de Deus, baseado na Bíblia. Então nós vamos aprender juntos. Na quinta-feira passada a gente aprendeu um pouco. Quem lembra? Quem estava aqui na quinta-feira passada? A gente aprendeu um pouco o porquê da Bíblia, qual o propósito da Bíblia, como é que foi a formação do cano, dos
os livros apócrifos, por que não compõe. Então foram várias abordagens aqui, porque a motivação de lermos, de conhecermos a Bíblia. E hoje, como nós colocamos na arte, o tema de hoje é a autoridade da Bíblia. Tá bom? E aí, por que a gente está falando sobre autoridade? Porque a Bíblia tem vários aspectos, tem várias características, atributos. Nós vamos dividir uma sequência de aulas falando sobre a autoridade, falando sobre a clareza da Bíblia, a necessidade da Bíblia e a suficiência. O de hoje vai ser sobre autoridade. Então, o que é autoridade? Em qual sentido que a Bíblia é autoridade para nós? A Bíblia é a palavra de Deus? Como somos convencidos que a palavra do Senhor é verdadeira? Então nós vamos abordar um pouco disso hoje. Amém? Estamos juntos aqui? Só passando rapidamente o propósito, porque nós vamos conversar aqui hoje. Aí eu vou pedir ajuda do meu amiguinho Guilherme. Meus irmãos, vocês vão participar, tá? Não vou ficar só falando aqui não. A primeira pergunta que eu faço é: o que é autoridade? Alguém saberia de falar? Levanta a mão aí que o Guilherme vai para você. O que é autoridade? Pode falar, hein? Levanta a mão aí, Guilherme. Fique em pé aqui, Guilherme. Fique aqui no meio da igreja que você vai falar. O que é autoridade? Pode falar? Pode falar uma palavra, uma frase. Aqui, ó, Guilherme. A Dai, a Rosa. Participar, tá, irmãos? Fica à vontade. Ninguém vai falar errado, não. Autoridade, vou ser bem sincera, tem 15 anos que eu sirvo a Deus, mas tem 8 anos que eu estou começando a viver a Deus. O que é autoridade? Você começar nas suas atitudes, refletir quem é Deus. E quando as suas atitudes, no seu trabalho, na sua casa, as pessoas começam a ver uma leitura de Deus em você, você passa a ter autoridade. Então eu acredito que você começar a viver literalmente aquilo que está na palavra. Amém. Muito bom. E você já foi aplicando, já quase sapateando aqui. Mas antes disso ainda, o que é autoridade sem ser foco já na Bíblia? Você já resumiu que eu posso até pegar, fechar aqui e ir embora. Poder. Mas o que representa autoridade? Eu não sei se autoridade, o que você lembra assim, autoridade? Antes de aplicar na Bíblia. Poder, mas o que? Pode falar, gente. Alguém ou algo que está acima de todos. Muito bom. Respeito. Mais alguma coisa? Pode falar também. Governo. Amém. A autoridade também é organização. A autoridade também é exercer poder sobre determinadas coisas, que por respeito. Muito bom. Mas você também precisa se fazer de autoridade. Sim. Que eu tenho. Muito bom, Toninho. E agora aplicando, já que a galera tem uma colinha aqui, a autoridade é isso mesmo, é você exercer o poder, você ter um domínio, você ter uma referência superior, ter algo que está acima dos demais. A autoridade é exatamente isso. E como nós trazemos para essa autoridade na palavra do Senhor, se eu estou falando que a autoridade da Bíblia significa que ela está o quê? Ela está acima. Ela está acima de qualquer outra escritura, acima de qualquer outra pessoa, de qualquer outro pensamento. A autoridade, a Bíblia, ela tem uma autoridade. Ela tem um poder sobre qualquer outras coisas. Nós vamos entender um pouco mais o sentido, por que falarmos da autoridade da Bíblia. Mas eu te pergunto, a Bíblia, vamos falar o contrário. Todo mundo que concorda que a Bíblia contém a palavra de Deus? Todo mundo concorda que a Bíblia contém a palavra de Deus? Eu fiz de propósito, para pegar você aqui. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque se eu falar assim, se a Bíblia contém a palavra de Deus, usar as palavras de Deus, significa que ela tem outras coisas mais. Mas como a Bíblia é a autoridade, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia é a autoridade. Amém? É bom fazer essas coisas assim, não tirar para mais. Eu fiz a pegadinha de propósito.
Então a Bíblia é a palavra de Deus. Todas as palavras escritas aqui nesse livro não são coincidências, não são invenções, são palavras segundo a vontade de Deus. Deus permitiu que fossem escritas as palavras que estão aqui neste livro. Amém? Mas eu estou falando de autoridade da Bíblia, da palavra. E aqui está escrito. E se eu não crer no que está escrito? E se eu não obedecer o que está escrito? Ah não, a Bíblia é um livro e tal. Você concorda comigo? Se eu não crer, não obedecer, significa que eu não estou obedecendo a Deus? Não estou crendo, não estou obedecendo a Deus. Às vezes a gente olha para a Bíblia, irmãos, com um aspecto muito humano que nós temos. Julgando, não, quem escreveu foi Paulo, esse livro aqui, quem escreveu foi Lucas. Ele, foi pecador, ele errou, ele vacilou. É a Bíblia, né? Mas o que importa é ouvir a voz de Deus e tal. Mas, irmãos, a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é palavra, é verdade, é Jesus aqui revelado a nós. De forma alguma estamos negando os dons, tá? Nós queremos os dons, mas a Bíblia, ela supera como qualquer dom. O dom não pode estar acima da palavra, né, irmãos? Às vezes a gente confunde. Não, eu recebi uma palavra do irmão e tal, eu quero fazer isso, quero largar a família, quero viver só o evangelho, largar meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Irmão, a Bíblia não confia nisso não. A Bíblia não confia nisso. A Bíblia fala que o primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa casa. Tá bom? Importante nós reforçarmos isso. O dom espiritual, nós cremos, nós temos experiências maravilhosas. Os dons espirituais, tenho certeza que todos têm contemplado disso, mas a Bíblia está acima. Então, se alguém te entregar algo que fere a Bíblia, você pode fazer o melhor. Amém. Não precisa discutir, não. Amém, tal, você guarda, né? Mas não pode ferir a Bíblia. Tá bom? A Bíblia é autoridade acima de todos e qualquer outra coisa. E o próprio Jesus ele fala: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, os meus estatutos, a lei, e guardar a palavra do Senhor. E como eu falei, nós não vamos ficar aqui, né? Só eu falando, não. Isso aqui não é comida, não, tá, irmãos? Não é comida, não. Vou pedir aqui para assistente de Paulo. Estezinho, gente, que Estezinho aqui no Paulo. Leva, isso não é comida, não, tá? Mas entrega para cada um dos irmãos que quiserem, só os irmãos que quiserem. Pegar um papelzinho desse aí. Só os irmãos que quiserem. Só os irmãos que quiserem pegar um papelzinho. Porque vocês vão me ajudar. Aí esse papelzinho vai ter alguns versículos. E eu peço que você abra esse versículo que você retirar, você mantenha aberto. Em alguns momentos nós vamos ler esse versículo. Mas lá, por que você já não pega e lê? Porque facilita. Quando você lê, você grava mais. Você lembra como é que o povo do Senhor eles iam para Jerusalém? Eles iam cantando. Então, quando você está falando, você está gravando mais. Quando eu estou pregando aqui, eu estou gravando muito mais. Tá bom? Então, cada um pega um papelinho ali, um papelzinho. Se faltar, peço desculpas. Mas senão vai ter que arranjar 50 versículos aqui. Mas, gente, tem 50 versículos hoje. E quem tiver também com a apostila, não precisa a gente ficar lendo ela não. Mas nós dividimos em alguns tópicos. A aula passada foi sobre o que é a Bíblia, qual é o propósito da Bíblia. Formação do câmbio, né? As escrituras. E hoje nós vamos falar sobre autoridade. Nós estamos falando sobre autoridade. E o primeiro ponto sobre autoridade que nós vemos aí na apostila, acabou? Ih, nós vamos ficar sério, tadinho. Tem um aqui, eu guardei um de reserva. Bom, guardei um de reserva aqui, é mais de mim na cabeça. Obrigado. O primeiro ponto que nós vamos tratarmos é que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E aí eu peço para quem tirou o versículo de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, possa ler. Guilherme, fala, Guilherme, aqui a Rosa. Pode falar. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito
irmãos entenderam? A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A gente acha assim, não, mas quem teve a profecia lá foi Isaías, foi Daniel. A gente começa a julgar que ele era homem. Não. Aqui a palavra nos ensina que a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas homens santos inspirados por Deus. Então, irmãos, pessoas aqui, homens de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo para deixar registrado a Bíblia, a palavra do Senhor. Alguns foram inspirados, alguns o Senhor ditou palavras, por exemplo, Moisés, as tábuas da lei, que Deus foi falando e Moisés foi escrevendo. Algumas pessoas elas foram iluminadas, o Senhor trouxe o entendimento. Outras, como Lucas, por exemplo, Lucas ele não conviveu com Jesus. E como pode ele escrever o Evangelho? Como que pode? Ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para coletar as informações, coletar os fatos ali daqueles que estavam convivendo, e ele foi que relatou com mais propriedade o ministério de Jesus. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui, a Bíblia não foi escrita assim, Deus falando cada palavrinha, cada uma das sílabas, e eles foram escrevendo. Não. Deus tocou, inspirou, iluminou, revelou coisas através do Espírito Santo a alguns servos. Amém? Amém até aqui? E isso não foi do homem, não emergiu do homem, mas inspirado pelo Espírito Santo. E quando nós falamos isso, irmãos, é importante nós sabermos que, uma vez que o Senhor visitou algumas vidas, para eles escreverem, parte do que eles escreveram, a forma que eles entenderam, escreveram algumas coisas, tem algumas peculiaridades, alguns aspectos pessoais de quem escreveu, o momento que estava vivendo, a língua que estava sendo usada, o convívio que ele estava, o contexto. Então, passa um pouco pela personalidade da pessoa que escreveu. Algumas são poesias, outras são textos mais longos. Isso tudo, o Senhor permitiu que fosse assim. Então, o primeiro ponto, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E foi usado, pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para escrever. Deuteronômio 18, quem pegou aí, o último papelzinho, pode falar com isso. 18 e 19. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhe comunicará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Amém. Então, quem aqui lembra de alguns versículos quando fala assim diz o Senhor? Lembra lá? Assim diz o Senhor. E o Senhor disse assim. E veio a palavra do Senhor dizendo. Significa o quê? A palavra do Senhor veio diretamente. Amém? E aí, nós vemos aqui. O Senhor levantava profetas no meio do povo do Senhor, certo? Principalmente no Velho Testamento, o Espírito Santo pousava sobre pessoas específicas que eram usadas em profecias para trazer a palavra do Senhor. E o Senhor falava assim, eu porei as minhas palavras na nossa boca. Então a palavra não era da pessoa simplesmente, o Senhor colocava as palavras. Amém? Eles falavam o que iria acontecer, falavam para exortar. Muitas vezes o povo estava em pecado e vinham as profecias para exortar, para corrigir. E aqui agora eu quero dar uma pausa. Irmãos, tudo que nós estamos falando aqui não é só conhecimento, tá? É vivência na palavra. Então nós estamos falando aqui da palavra, mas temos que viver. Estamos falando aqui nesse momento que a palavra, a profecia, vinha do Senhor para algumas pessoas. E o principal, uma das principais operações era de exortar, de corrigir. E sabe o que está acontecendo muitas vezes no nosso meio, irmãos? Nós estamos negando a palavra do Senhor. Estamos negando o que está escrito na palavra. Estamos negando também profecias, dons que são de Deus, vem para nós, a gente começa a julgar, não, mas quem foi que entregou? Quem foi que falou isso? Quem foi o profeta? A gente começa a julgar, a gente começa a colocar a nossa vida, nós como autoridade.
Estamos falando aqui, quem é a autoridade aqui hoje? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente começa a julgar o dom, a profecia, mas também, às vezes a gente valoriza mais a profecia do que a palavra. Muitas vezes a gente quer dar mais ouvidos ao que nós ouvimos, né? No nosso dia a dia, o que o irmão às vezes fala, uma profecia que entrega, um dom, mais do que a palavra. Aí, às vezes, né, vem empolgações, vem coisas da mente, e a gente começa a falar assim, não, eu sei mesmo, eu sei disso aí. E o Senhor nos alerta que a palavra, irmãos, é para nos confrontar. A palavra é para que nós possamos negar o pecado, nos arrependermos, vivermos uma vida diferente. É Cristo em nós. Nós não podemos olhar e dar mais valor, às vezes, até pessoas, do que a palavra. Aí que a gente começa a colocar assim, a autoridade, né, da minha vida é fulano de tal. A autoridade do meu meio que eu convivo é o pastor. Não, a autoridade aqui da igreja é o pastor, é o profeta. Não podemos transformar, às vezes, o poder de Deus, a autoridade do Espírito Santo através de uma pessoa, colocar essa pessoa, um homem ou algo, acima da autoridade da palavra. Senão, a gente começa a pensar no quê? Se revoltar com algo, desobedecer, criar contendas no nosso meio, porque nós achamos que nós temos a razão, nós sabemos mais do que os outros, nós sabemos mais do que o pastor, do que o outro irmão, do que o outro está aqui trabalhando. A gente começa a gerar uma contenda, dissensão entre nós, mas o que a palavra do Senhor nos fala? Que é a dominação. Aí a gente acha que a gente está certo, a gente começa a tomar certas atitudes, mas a palavra do Senhor fala que não é nós. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que é a nossa razão, o nosso coração, para não ferirmos a palavra do Senhor e colocarmos nossa vida, o nosso conhecimento, nosso raciocínio, as nossas experiências acima da palavra. Ah não, a palavra diz isso, mas eu vivo diferente. Eu tive uma experiência diferente do que era a palavra. Mano, você está negando a palavra. Claro que tem algumas coisas, né, que nós vamos alcançando com o tempo, a revelação da palavra. Mas nós não podemos substituir a autoridade da palavra. Amém? Estão comigo? Tá bom. Que o Senhor ele zela pela sua palavra. Você quer ver um exemplo? Muitas vezes a gente fala assim: ah não, porque a palavra do Senhor nos ensina que tudo que você pedir em nome do Senhor Ele vai te conceder. Eu pensei assim, né? Mas nós não podemos, irmãos, viver a palavra com um amuletozinho de bolso, não, tá? Ah, estou passando por um problema de agora, deixa eu. Sai um versículo aqui. Aí sai um versículo bem assim: que você haverá pranto e ranger de dentes. Não, isso aqui é para mim, não, isso aqui é para a Esther. Aí você tira a palavra, bem-aventurado, isso aqui é para mim, meu Deus maravilhoso. A gente começa a viver a palavra, às vezes, com um amuleto, de sorte ou azar, não. Deixa aqui, fala comigo. Aí quando você abre, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não é para mim, não. Temos que ter cuidado, irmãos. O Senhor fala quando nós consultamos a palavra. Às vezes você está precisando de um momento ali, você está orando, aí você pede uma palavra e Ele fala claramente. Fala mesmo. Mas nós não podemos nos acostumar com isso. Senão você vai virar um contexto fora de contexto. Aí você pega um versículozinho aqui e quer transformar aquilo na sua vida. Minha vida é esse versículo aqui. Esse versículo também eu gosto, esse também eu gosto. A autoridade da palavra. E aí, voltando aqui ao exemplo que eu tinha dado de pedir meu nome, eu vou conceder, tem um versículo também que fala, sabe o quê? Se for a vontade de Deus, aí sim, Ele ouve. Não é só pedir ao Pai em nome de Jesus que Ele vai conceder, não. Segundo a sua vontade, aí Ele ouve. Então, irmãos, muitas vezes a gente se acostuma com pequenos erros, e vai acumulando, a gente não conhece o todo. E eu falo a gente mesmo, tá? Eu estou pregando aqui, eu sou melhor que ninguém, não, pelo contrário. Nós todos. Amém? Tá bom. Esse é o ambiente que os irmãos vão dormir, bro. Mas vamos seguir. Quem está com o versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pode ler? Quem falou? Cheio que é. Tá ligado não? Não fala bem alto aí. Toda vez que não repete, pegar de Deus, para
Escritura é bem conhecida, né? Toda a Escritura é inspirada, proveitosa para exortar, corrigir, instruir. E é todo o quê? Toda a Escritura. Toda a Escritura, não é só o Velho Testamento, nem só o Novo Testamento. Eu quero aqui, irmãos, reforçar, nós estamos aprendendo juntos aqui. Segundo Timóteo, quem foi que escreveu? Foi? Paulo. Naquela época, a Bíblia estava pronta? Hã? Não, certo? Tinha o quê? Tinha o Velho Testamento, certo? E ele fala assim, toda a Escritura. Claro que ele está se referindo a toda a Bíblia, a toda a palavra de Deus. Mas nós não, naquele momento não havia Bíblia escrita ainda, tá? Não havia Bíblia que escrevia, que a gente está vendo hoje aqui nos capítulos, assim, que a gente já aprendeu isso em outros momentos. E o Novo Testamento, irmãos, não veio para negar o Velho. Amém? O Novo Testamento não veio para negar o Velho, veio para confirmar. Tanto que há várias passagens que o próprio Jesus fala assim como foi dito por Moisés, assim como foi dito por Davi. Paulo, quando ele ia pregar, evangelizar, ele falava de todas as histórias do Velho Testamento. Então o Novo Testamento veio confirmando a palavra de Deus. E alguém pode abrir em Mateus 1:22. Mateus 1:22. Mateus 1:22. Tá bem, tá ligado? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse, no 22, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e chamado pelo nome dele Emanuel. Amém. Então, Mateus, lá no Novo Testamento, confirmando o que foi dito pelo profeta lá atrás, que a Virgem conceberia daria um filho. Então, toda a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, é dirigida pelo Senhor. Tudo que foi escrito segundo a vontade de Deus. E o Novo Testamento ele confirma as profecias do passado, que foram entregues, que foram escritas, sempre confirmando. Em Lucas 24:44, diz que ele confirmava o que estava escrito na lei de Moisés, dos profetas, dos salmos. Então toda a palavra que sai da boca de Deus está aqui, na palavra de Deus da Bíblia. Amém? Então, esse primeiro ponto que eu queria reforçar com os irmãos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens foram usados, inspirados para escrever e deixar aqui conosco. O novo confirma o velho aponta o novo, e tudo aqui é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, eu queria perguntar aos irmãos: tá bom, filho, a Bíblia é a palavra de Deus, em tudo aqui que o projeto de Deus para nós, mas como que nós somos convencidos que ela é a palavra de Deus e que nós precisamos de mudar, precisamos de entender e praticar? Como que nós somos convencidos? Alguém gostaria de falar? Como você é convencido que ela é a palavra de Deus? Como que isso entra no seu coração? Como? Conhecendo, lendo, ou mais um meio, mais um conhecimento. Amém. Mas o que? Uma coisinha diferente. A ação do Espírito Santo. Irmãos, às vezes a gente pode falar para lá, para cá, citar os versículos e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, não vai entrar na mente e no coração. Por isso que é viver as Escrituras e o poder de Deus. Então, nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Alguém que abriu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem foi? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Alguém abriu? Foi Rose? Peraí, Rose, vai chegar aí. Lê pra gente. Pois muitas tribulações e angústias de corações vós escrevi. Não, é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ou não? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Eu vou ler aqui então. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Então Paulo ele falou, olha gente, eu estou pregando a palavra de Deus para vocês, seus bando de crente ruim, seu bando desarrumado. Mas o que eu estou falando para vocês aqui não é simplesmente minhas palavras, meu conhecimento, é porque ele tinha conhecimento, ele foi criado com uma cultura bem firme, né? Aos pés de Gamaliel, ele tinha cultura. Mas ó, isso que eu estou falando para vocês não é palavra para convencer vocês não, tá bom? É demonstração do Espírito e poder. Quando nós pregamos a palavra, irmãos, nós estamos pregando Jesus. Quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos transmitindo o Espírito, o poder, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos pregando, nós estamos gerando fé. Mas, às vezes, você vai falar 1, 2, 10, 50 vezes, a pessoa não vai entender se o Espírito Santo não convencer. Tá bom? E tem um versículo, alguém pegou em 1 Coríntios capítulo 2, 9, não, né? 1 Coríntios 2, 9? Tá. Tem um versículo bem conhecido. Mas como está escrito, as coisas que eu não ouvi, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Segura aí, volta. Aí a gente pega esse versículo aqui, meu irmão, que Deus vai fazer algo diferente na sua vida, que Ele tem uma vitória para você, aquilo que você nem subiu o seu coração, se prepara que está chegando. Passo próximo. Mas o que, irmãos? Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. De novo, lembra que eu falei? A gente pega um versículozinho aqui, nós estamos falando da autoridade da palavra do Senhor. Então a Bíblia está acima de todas as coisas. E a Bíblia está falando, olha, aquilo que eu ouvi, não ouviu, que você não viu, que não subiu seu coração, Deus preparou. Aí passa o próximo, mas Deus revelou pelo seu Espírito. Então, irmãos, eu e você, como servos, como crentes em Cristo, o Espírito Santo nos revelou. O Espírito Santo moveu o meu coração, o seu coração, para entender acerca do sacrifício de Jesus. Que mistério é esse? Esse mistério é o sacrifício de Jesus, que Ele deu a sua vida, que Ele morreu por nós, que nós somos novas criaturas em Cristo. Isso não foi mérito nosso, não foi porque nós fizemos um esforço e isso chegou para nós, mas foi isso porque o Espírito Santo fez. Amém? Então tá bom. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 14. Fica esse 1 Coríntios 2 aí, que tem bastante versículo. Ele diz, eu não vou ler todos os detalhes ali, passo próximo. Ele fala assim, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo ensina. Só até aí. Então nós não falamos essas coisas, irmão, discernindo racionalmente, ou seja, com nossa mente só. Claro que a Bíblia nos ensina que nós temos que entender, racionalizar, buscar renovar o entendimento, mas nós não nos alimentamos, esse discernimento não é simplesmente pela nossa sabedoria. Tem pessoas que são extremamente cultas, conhecem de tudo, mas não conhecem a palavra de Deus, não vivem, não praticam. Mas tem pessoas que são um pouco mais simples, não têm tanto conhecimento, e conhecem a palavra, praticam muito mais que outros casos. De novo, vou parar aqui agora para relembrar algo. Falamos da Bíblia com a palavra de Deus, como ser convencido, de que a Bíblia é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Mas por que então que muitas vezes há pregações que não geram nada na nossa vida? Porque muitas vezes a gente fala de Deus e não acontece nada. Por que às vezes a gente vivencia, presencia algo, não vê nada acontecendo? Porque falta o quê? Falta fé. Falta o quê? Poder. Falta poder. Não que o poder venha de nós, mas lá em Atos 2 diz o que eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestidos de poder. Então, irmão, o Espírito Santo em nós não é para colocar as nossas vidas como autoridade, como eu sou um profeta poderoso, eu sou um pregador de outro mundo, eu sou um instrumentista valoroso, eu sou um evangelista. Não. O Espírito Santo de Deus em nós é para dar poder para quê? Testemunhar, para pregar, para falar de Deus. Então a autoridade do Espírito Santo de Deus não nos coloca numa posição de autoridade, mas permite que nós sejamos veículos para transmitir poder, transmitir a palavra de Deus
para as pessoas. Amém? Tem mais algumas coisas aqui, mas eu vou só dar uma pausa para te dar uma respirada e perguntar esses papelzinhos aqui. Quem pegou? Teve alguém que ganhou o livro? Quem mais? O André? Isso aí é a surpresa de hoje. Vocês não sabiam, mas um dos papelinhos aí era ganhar o livro. Então vem cá. Só para dar uma pausa aqui. Vem cá. Mas pode bater palma. Esse aqui é para você. Com você, tio. Esse aqui é para você escrever mais do que ler, tá? Você escrever mais do que ler. Isso, irmão, não é assim para a gente ficar. Então tá trocando, né? Tá dando livro para poder atrair os irmãos. Não é isso, não. É gerar a fé pela fé, gerar o conhecimento pelo conhecimento. Se nós estamos falando a palavra do Senhor, estamos compartilhando de tudo, nós compartilhamos ele agora o livro, né, de pregações com o André e o livro de devocional e algumas mensagens para que te Luciano. Não foi uma virada não. Tá bom? Faça bom proveito. Na próxima vez que a gente fizer isso, não vou garantir que tem quinta-feira não, senão a gente não vai acostumar. Se tiver a próxima, não vale vocês dois não, tá? Tem que passar para cada um. Então tá bom, vamos voltar aqui, irmãos. Tem um ponto também. Se a Bíblia é autoridade, certo? A Bíblia é autoridade, é referência acima de tudo. Se eu preciso de algo ou alguém para explicar o fato da Bíblia, ela continua sendo autoridade? Olha só. Aí a Bíblia está falando que não é esse que construiu a arca, e a arca, depois de tantos anos, e veio o dilúvio que devastou aqueles que estavam ao redor e tal. Aí tem uma pessoa que fala assim, não, estudiosos do passado falaram que na verdade aconteceu isso, aquilo. Você acha que esse tipo de coisa, mesmo que seja para confirmar, está colocando a Bíblia como autoridade? Você entendeu onde quer chegar? Muitas vezes nós olhamos aqui a Bíblia, queremos tirar as nossas curiosidades, alimentar nossas curiosidades. Como que foi a criação? A Bíblia ensina como foi a criação. Mas como que aconteceu? Se tinha isso, se tinha aquilo outro, como que foi a travessia do povo do Senhor no Mar Vermelho? Aí a gente fala, não, porque era um período de estiagem, que o nível do rio e tal. Mas como é que o povo do Senhor passou pés enxutos, que diz a palavra, e logo depois veio o pessoal que falava lá e foi tragado pelo mar? Você começar a querer ficar lendo a Bíblia para alimentar suas curiosidades, seus devaneios, as suas loucuras, você vai tirar a Bíblia como autoridade. A Bíblia é autoridade e nós entendemos ela através do Espírito Santo e uma fé que é gerada em nós. Então, se a Bíblia está dizendo lá, Noé construiu a arca e teve dilúvio e a família dele foi preservada, irmão, nós temos que crer que foi assim que aconteceu, porque a Bíblia ela é verdade absoluta, ela é autoridade, ela é referência acima de toda qualquer coisa. Amém? Então, assim, às vezes você vê uns camaradas aí meio atentados aí que quer fazer uma pesquisa para lá, para cá e tal. Tá bom. Mas também tem muitas pesquisas, tem muitos estudiosos que encontraram fatos que comprovam a veracidade da Bíblia, comprovam alguns fatos históricos que aconteceram realmente. Mas só porque às vezes um ou outro que fala umas bobeiras lá, aí eu vou preferir acreditar mais num camarada desse que na Bíblia. Então você está tirando a Bíblia de autoridade. Tá bom? A Bíblia ela explica a própria Bíblia. Nós temos vários versículos que mostram isso. Alguém que abriu Apocalipse 22, 18, 19? Apocalipse 22, 19? Pode falar aí. Apocalipse 22, 18, 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Volta de novo aí, vai 18, 19, Gabriel. 22, 18, 19, isso.
Lê de novo, por favor. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Vamos ao próximo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E aí, irmão, você quer tirar alguma coisa da Bíblia? Sempre assim, não quero não. Quer pegar as pragas, quer ser retirado do livro da vida? Aí, algumas pessoas pegam para julgar alguma coisa que foi escrita, uma passagem, outra, quer acrescentar e tirar. A Bíblia fala acerca de vários aspectos de família, de profissão, de tratamento de pais e filhos, e é o nosso dia a dia, fala a respeito da fé, fala a respeito de Jesus. Aí vem a pessoa assim: não, a Bíblia está velha, a Bíblia está ultrapassada, deixa eu dar uma adaptadazinha aqui. Tem várias traduções, não tem? Almeida corrigida, atualizada, tem várias. E é uma bênção você ter várias traduções para você, às vezes, simplificar algo e mais detalhes sobre um outro livro. Mas temos que ter cuidado, porque tem pessoas hoje pegando e fazendo tradução, aí começa a encaixar umas coisas aqui fora de contexto, umas palavras diferentes, e fala que a Bíblia está ultrapassada. Mas a pessoa está falando o seguinte: olha, gente, a Bíblia está fechada. A Bíblia está fechada. Não pode você acrescentar e tirar nada. Você acrescentar um tio, tirar um tio, você não pode acrescentar. Tradução é uma coisa, tradução é você às vezes colocar um sinônimo para cá, para lá. Você não pode tirar a essência da palavra, porque a palavra é infalível, inerrante. A Bíblia não tem erros, irmãos. A Bíblia não tem erros. Não tem. A gente às vezes quer colocar coisas a mais ou menos, quer tirar só aquilo que nos agrada, né? A gente é bem assim. Mas a Bíblia não tem erros. E como nós falamos, Deus não ditou cada palavrinha, né? Não ditou cada sílaba e tal. Mas eu peço para que os irmãos, o irmão que abriu Hebreus 1:1. Hebreus 1:1. Vai lá, Toninho. E havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falamos, nesses últimos dias, pelo Filho. Vamos estar aí para gravar aqui todos os versículos da Bíblia. Vai ser o nosso Cid Moreira cristão. Mas Deus falou o quê? Muitas vezes. E como? Muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. Ele nos revelou através do seu Filho. Então tem coisas que o Senhor mostrou através de sinais, de dons, de visões, revelações, sonhos. Teve coisas que o Senhor inspirou para que fossem escritas. Teve coisas que o próprio Jesus na terra, ele mesmo falou. Teve coisas, irmãos, que assim, lá nos primórdios, lá, Moisés estava com Adão e Eva? Não. Moisés conviveu com Abraão? Mas se nós formos ver os autores do Pentateuco, como que chegou até Moisés, como chegou até os outros servos do Senhor? Muitas vezes também eram faladas, as histórias ali eram explicadas. Ia passando de geração em geração, pai para filho, ia passando de geração em geração. Isso tudo não era mérito da pessoa, mas o Senhor falava, trazia um ensinamento. Isso não tira de forma alguma que Deus estava falando. Então, aqui Deus falando antigamente, muitas maneiras pelos profetas. Então Deus falou de várias formas para que isso chegasse até nós. Alguém abriu João 14:26? João 14:26, Rafael. Irmãos, por que vocês estão falando de um monte de versículo, para lá e para cá? Para quê? A gente não gravar só um versículo. Não gravar só um versículo. Mas isso aqui que a gente chama de teologia sistemática. Tem vários tipos de teologia. Tem a teologia bíblica direta, que você pegar e fazer exposição. Tem teologia reformada. Tem várias teologias, tem várias formas de você visualizar a Bíblia. Aqui, o sistemático só quer dizer o seguinte:
é para organizar, sistemática, sistema, organização. É você organizar várias passagens, vários versículos em prol de um mesmo tema. O tema aqui é a biologia, estudar a palavra do Senhor. Eu sei que o horário está um pouquinho avançado, acabando aqui a explanação, nós vamos encerrar, tá? Não tem louvor não, para a gente não ficar tarde. Mas a teologia sistemática é pegar vários versículos específicos, construir acerca do mesmo tema. Então todos os versículos convergem para o mesmo tema. Pode falar, Rafa. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Quem foi que fez lembrar de tudo? Quem foi que ensina? O Espírito Santo. Irmãos, nós como servos do Senhor, nós temos que buscar cada dia mais a intimidade com o Espírito Santo. Precisamos cada dia mais ter intimidade com o Espírito Santo. Isso também é gerado pela leitura da palavra, em oração, intimidade, em busca de entrega. E aí, ele vai nos ensinar. Filho, às vezes eu leio aqui um versículo, outro, não entendo. Você pode procurar outras traduções para facilitar. Você pode buscar alguns livros para facilitar o seu entendimento, para abrir o seu entendimento. Mas acima de tudo, está o Espírito Santo de Deus te deu, de facilitar o seu conhecimento. Eu vou acelerar um pouquinho mais. Então aqui nós já falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não só contém, ela é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé, de prática. Quem nos convence é o Espírito Santo. A própria Bíblia, ela explica a Bíblia. Não precisamos de outros meios para provar algo sobre a Bíblia. Deus não ditou cada palavrinha, cada sílabazinha, mas Deus falou de várias formas, de diversas formas, até chegar até nós. Mas eu quero trazer agora no sentido mais prático que a gente está trazendo, que a gente está falando aqui sobre a Bíblia. Se a Bíblia é referência, autoridade para a sua vida, significa o quê? Se você não crê, se você não lê, se você não viver a Bíblia, se ela é a palavra de Deus, você está desobedecendo a quem? Se você não tem a Bíblia como autoridade na sua vida, autoridade suprema na sua vida, você está desobedecendo a palavra de Deus. Você está descrendo, colocando de lado, como não ser autoridade. Eu não vi os irmãos ler os versículos, mas tem versículos que falam de que se você guardar a palavra, o Senhor te guarda. Se você guardar a palavra no coração, o que acontece? Como você purifica o seu coração? Guardando a palavra. Se você guardar a palavra, você peca menos, você desvia do pecado. Agora, se você não guardar, tem vários versículos que falam: eu não lhes perdoarei. Se alguém não obedecer a vossa palavra, eu não se instrui com estes, para que você não se envergonhe. Mas tem versículo que fala que nós devemos tremer diante da palavra. Em Isaías 66, Deus diz que os que ouvem e tremem diante da palavra. Quando nós falamos da palavra do Senhor como referência, como autoridade, nós devemos tremer, ter temor da palavra do Senhor. Ela não é simplesmente um amuleto, não é simplesmente um livro, mas nós devemos ter como referência, como autoridade na nossa vida. E sabe qual o problema às vezes, irmãos? Nós olhamos para a palavra, olhamos para Deus, nós humanizamos Deus, nós achamos que Deus pensa igual a gente. Deus já está com raiva de mim. Deus, eu acho que ele está de implicância comigo. E a gente nos torna divindades. Nós nos colocamos como superior a algo ou alguém e colocamos Deus como nosso serviçal, como homem. Deus está com raiva de mim, Deus está implicando comigo. Eu sou tão bom, por que aconteceu isso comigo? Eu faço bem. Acho que Deus está falhando comigo. Aí esse aqui tem que ler, então. Números 23, 19. Já está quase encerrando. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Deus não é homem para mentir. Deus não falha. Deus não tarda. As promessas de Deus estão demorando na minha vida. Não, é o tempo dele. Mas ainda não aconteceu. Você tem que crer. Se você tem a Bíblia como autoridade na sua vida, se você tem a Bíblia como referência,
você está vivendo a palavra do Senhor, você realmente tem isso dentro do seu coração, sabe? Que todas as coisas estão diante das mãos do Senhor. Ele tem tudo diante das mãos dele. Ele não é homem para mentir. Nós, como homens, nós mentimos, nós falhamos, nós negamos, mas Deus não é homem. Tem vários outros versículos, em Tito 1:2 diz que Deus que não pode mentir, Ele prometeu ante todas as coisas. Em Hebreus 6:18 diz que é impossível que Deus minta. Então nós devemos sempre confiar em Deus como palavra de verdade. Que em João 17 diz: santifica-nos na tua verdade, porque a tua palavra é verdade. Então a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é verdade para nós, ela é infalível, inerrante, ela é escudo, ela é pão, ela é luz. A Bíblia é o que nós necessitamos, da palavra do Senhor. E aqui para nós encerrarmos, peço que você se coloque de pé, nós vamos repetir aqui algumas coisas. Paramos da Bíblia, com a palavra de Deus, como ser convencidos, como convencer, através do Espírito Santo. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria de complementar, perguntar algo a respeito do que nós falamos com Bíblia, a autoridade da Bíblia. Alguém gostaria de complementar? Fica à vontade, tá, irmãos? Complementar sobre a autoridade da Bíblia. Fez sentido com os irmãos o que é a autoridade da Bíblia? Por que ela é? E como praticar? Como alcançar isso? Amém? Amém. Então tá bom, agora vocês vão repetir comigo aqui então. A palavra de Deus, pode repetir. É a autoridade final. Isso. Porque a gente está repetindo para ficar inculcando mesmo. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora vocês estão falando aí, no seu nome, vocês estão falando. Não podemos acrescentar nem retirar nada da palavra de Deus. Não somos convencidos por palavras, nem por sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta simplesmente saber, mas precisamos praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós possamos viver cada dia mais na essência da autoridade da palavra de Deus. E ter fé de como aquele centurião, ele falou: Senhor, meu criado está quase morto, mas me dá uma palavra e eu sei que ele pode virar. Irmãos, nós não precisamos de muitas coisas, nós queremos às vezes milagres e grandes operações, e que Deus venha e encontre com a gente face a face, e que opere algo extraordinário. E Deus faz, tá? Deus faz, Deus continua fazendo. Mas o que nós precisamos, irmãos, é de uma palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos de uma só palavra de Deus. Uma palavra e tudo muda. Uma palavra e todo o cenário pode se transformar. Eu e você precisamos de uma só palavra. E essa palavra aqui, irmãos, ela é viva e eficaz. E ela pode transformar o meu coração, o seu coração, a nossa mentalidade. Pessoas que às vezes eram até ladrões que hoje não roubam mais, pessoas que mentiam e hoje não roubam mais, pessoas que adulteravam e hoje não adulteram mais, pessoas que falavam mal uns dos outros e hoje não falam mais. Isso é o poder da palavra de Deus mediante a ação do Espírito